sustentação oral do desembargador. Relatório no sistema, desembargador presidente. Pronto. O relatório está no sistema, passa a palavra ao doutor Dimas para a sustentação oral pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente desta igreja Câmara, doutor Sebastião Martins, desembargadora relatora, doutora Maria de Fátima, desembargador convocado, doutor Adércio, douta promotora, procuradora de justiça, doutora Evaneide, senhora secretária, doutora Vanessa e demais colegas aqui presentes. Este processo, Vossa Excelência, ele se iniciou através de infração administrativa da ordem tributária. A pessoa recebeu 4 autos de infração dos exercícios 2012 a 2015. Só que essa pessoa, depois desses autos de infração que foi recebido, a pessoa não tinha mais condições nem de pagar o auto de infração, nada, porque quebrou, né? E não pagou. E se iniciou uma investigação através do Ministério Público, não envolve a Polícia Judiciária. Eu entendo que até mesmo que o Ministério Público pode realizar a investigação, mas que se dê todas as garantias constitucional ao acusado. Neste caso, eu entendo que não. Porque, Vossa Excelência, a pessoa tem que diferenciar o que é uma sonegação fiscal e uma inadimplência fiscal. A sonegação fiscal tem um dolo. A pessoa comete o crime. A inadimplência fiscal, que nesse caso eu entendo que é uma inadimplência fiscal, se a pessoa for punido criminalmente por inadimplência fiscal, eu entendo que se está buscando uma prisão para pagar uma dívida, que é enquadrado perfeitamente neste caso. Acontece que os processos foram... ele foi acusado de 4 crimes nesses 4 anos. Através de uma notas fiscais que ele recebia, a empresa dele era no Piauí, mas recebeu notas fiscais do Tocantins. Eu entendo que a pessoa não tem como ele receber o produto do Tocantins, não tem como saber se essas notas fiscais era fraudulenta lá, e até mesmo não teve perícia, até nesse momento não teve. Depois eu chego lá. Portanto, as notas que vinham do Tocantins é que supostamente estão fraudadas. Ele recebia aqui. Pois bem, eu entendo que uma inadimplência, um processo administrativo, uma infração administrativa, nem sempre poderá gerar uma infração penal. Nem sempre. E neste caso, eu vejo que não teve o dolo de sonegar, e sim uma inadimplência com as multas exorbitantes em cima da pessoa que não teve condição de pagar, só foi isso. Portanto, eu não vejo dolo aqui, mesmo que essas notas do Tocantins foram fraudadas. Portanto, neste caso, ele deve ser absolvido, porque, é como eu digo, gerou de uma infração administrativa, supostamente cometeu uma inadimplência fiscal. E como eu estou dizendo, é diferente sonegação fiscal por inadimplência fiscal. Porque se a pessoa for punida por inadimplência fiscal, nós estamos rasgando a Constituição de prender as pessoas para pagar a dívida. Portanto, ele deve ser absolvido, sim. O ônus da prova é da acusação. Mas a defesa, desde o início, desde a resposta escrita, Vossa Excelência, a defesa já pediu a perícia nessas notas fiscais. E o juiz
simplesmente foi indeferir na audiência de instrução e julgamento, ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa. Foi somente indeferiu. Ora, a própria defesa está pedindo que quem tinha que procurar, se realmente... Porque o Ministério Público, na sua denúncia, ele não está dizendo que as notas são fraudulentas. Ele aqui tem que provar que são fraudulentas. Mas defesas, pois vamos ver se é fraudulento. O contador disse que as notas são legais, tudo foi de acordo à ordem tributária, mas mesmo assim ele foi condenado, Vossa Excelência, em 12 anos de regime fechado. Pois bem, o juiz, para indeferir, doutor Sebastião, ele cita o artigo 204 do Código Tributário. A dívida regularmente escrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem efeito de prova pré-constituída. Isso sim, isso serve para a parte administrativa, não para a parte penal. Nem na seara penal tem que ter certeza. Não é porque a Secretaria de Fazenda diz que ele deve essa quantia, que ele usou de dolo para fraudar, para sonegar. Inadimplência é uma coisa, eu venho dizendo sempre. O argumento do magistrado para indeferir é porque goza de presunção de veracidade. Ora, na esfera administrativa, penal não. E Vossa Excelência, portanto, isso é uma preliminar de nulidade. Isso é nulidade. Eu já falei na absolvição, pela diferença da sonegação e inadimplência, e, neste caso, é uma preliminar de nulidade, é nulo. Portanto, Vossa Excelência, ele também, o magistrado, eu acho que completamente foi um erro na dosimetria da pena. Vossa Excelência, os anos contábeis é em ano e ano. E foram do 2012. Agora, caso Vossa Excelência não entenda pela absolvição, eu entendo que não é concurso material, e sim crime continuado, porque foi no ano 2012, 13, 14 e 15. Não pode se falar, porque a jurisprudência diz que o crime continuado tem que ser no período de 30 dias. Isso não existe para a contabilidade fiscal, porque é em ano e ano. Aí o Ministério Público Superior vem com a história, Vossa Excelência, dizer que não, o ICMS é cobrado mensal. Sim, é mensal, mas a prestação de conta é anual. Se ele comete o crime, ele só vai ser descoberto esse crime em ano e ano. Portanto, é um crime continuado. Anos. Inclusive, o Ministério Público não fala de mês. Ele fala em ano na sua denúncia. Nos seus memoriais fala em anos. Na sentença fala em ano. Ano de 2012 e 2000 a 2015. São 4 crimes autônomos, segundo o Ministério Público, e acolhido pelo juiz processante. Portanto, eu entendo que caso ele fosse condenado, seria um crime continuado. Mesmo porque você pagar o ICMS em cada mês, você vai descobrir alguma fraude no ano contábil. Portanto, o crime é continuado, não tem sentido. Inclusive, eu já vi um julgamento aí, eu não encontrei, que foi um prefeito, foi condenado a 60 anos, e o doutor Erivan pediu vista, e disse, não, aqui é crime continuado, mesmo sendo um ano, mas não pode ser feito em mês, porque o ano contábil somente a cada ano.
Portanto, o crime é continuado aqui, não tem como. Outra coisa, Vossa Excelência, ele agravou a pena no artigo 12 da mesma lei, da lei 8.137, e somente agrava a pena é agravada no grau máximo, e não diz nada, porque está agravando, não diz nada, porque a lei é bem clara que diz é agravada apenas se ocasionar grave dano à coletividade, mas o juiz não disse qual foi esse grave dano à coletividade, que foi, não disse, é pelo valor? Não sei. E qual é a gravidade, o dano que foi grave à coletividade? Não se diz, não diz nada. Aí aumenta da metade, passa a ser 3 anos. Sem fundamentar, sem nada, no grau máximo. E depois usa o artigo 69, acumulação de crimes materiais. Portanto, Vossa Excelência, eu entendo pela absolvição, entendo pela nulidade, de somente na audiência de instrução, passou esse tempo todo, desde da resposta da acusação, se o juiz manifestar, na audiência de instrução, ele disse que indefere o pedido da defesa para fazer a perícia nessas notas, que essas notas vieram do estado do Tocantins. Não foi ele que expediu a nota, ele recebeu a nota. Portanto, Vossa Excelência, eu entendo que pela absolvição, pela nulidade, e caso não seja entendimento de Vossa Excelência, a pena tem que ser redimensionada, reconhecendo, não reconhecendo esse caso de aumento de pena, porque o juiz não disse qual foi o grave dano à coletividade que foi praticado pela infração penal. Não diz. Simplesmente bota e no grau máximo, a metade. E depois pega os anos, e para cada ano um crime. E ele tem que ser continuado. Porque lá no Ministério Público Superior, ele disse, não, o ICMS é mensal. Ora, ele está sendo acusado por fraude fiscal quando apresentou a sua declaração. E é anual, não é mensal. Porque o ICMS ele é arrecadado mensal, mas só vai ser colocado lá, prestada essa conta anual. A fraude supostamente fraude, só pode ser vista em ano e ano. E, portanto, Vossa Excelência, eu deixo bem claro aqui que para que tenha um crime fiscal, tem que ser uma sonegação fiscal de forma dolosa. É diferente de inadimplência fiscal. Se for desse entendimento, a inadimplência fiscal, você está condenando uma pessoa para levar a cadeia para pagar uma dívida. Isso é proibido pela nossa Constituição. E nesse caso era uma inadimplência fiscal. Portanto, não teve dolo. Diante disso, terminando já, a defesa requer a absolvição, a nulidade absoluta pela não negando o direito da perícia, e, em último caso, seja redimensionada a pena aplicando o crime continuado e determinando o regime aberto, substituindo por restritivo de direito. É como a defesa requer. Meu muito obrigado. Então, devolvo a palavra à eminente relatora para o voto.